Apesar de ser um vilão clássico dos X-Men, é interessante deixar bastante claro que o Senhor Sinistro não é um mutante tradicional como muitos imaginam ser. E nós vamos explicar isso logo depois da vinheta. Eu não posso deixar de forma alguma pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para a divulgação do canal e fazer o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para divulgar o nosso vídeo para outras pessoas. A história do Senhor Sinistro realmente começa há muito tempo atrás, lá no século XIX, quando um geneticista vanguardista tenta curar a doença da sua esposa. E com isso ele começa a fazer experimentos nele próprio, causando uma espécie de mutação, o que faz ele disparar rajadas de energia e ter controle molecular sobre o seu corpo. A partir de então, por um acaso, ele acaba encontrando o vilão ancestral Apocalipse, que basicamente retira qualquer resquício de humanidade do Senhor Sinistro e aprimora as suas habilidades meta-humanas, ou seja, ele se tornou um humano geneticamente modificado para usá-lo futuramente como um de seus generais da possível guerra que Apocalipse estava armando no futuro. O Senhor Sinistro, desde então, passou a dedicar a coletar o DNA de diversos mutantes ao longo da história. E ele tem uma fixação pelo DNA Grey e DNA Summers, porque ele acredita que a fusão desses DNAs vai gerar um mutante tão poderoso que será capaz até mesmo de derrotar o Apocalipse. Tanto que na realidade alternativa, a Era do Apocalipse, ele criou o Nate Grey, que é o que na verdade é uma espécie de clone do Cable, mas com os poderes controlados, e é um mutante com poderes psíquicos e energéticos bastante vastos, e um mutante também de nível ômega, que seria capaz de fazer frente ao Apocalipse. Ele é uma criação do Senhor Sinistro. E desde então ele passou a ser um vilão clássico dos X-Men em várias ocasiões, até mesmo quando ele criou clones e tentou atacar Utopia na fase em que os X-Men estavam refugiados naquela ilha em São Francisco. Agora, o mais interessante é que ele foi chamado para ser um dos conselheiros de Krakoa, quando os X-Men tentaram unir inimigos e aliados para montar a nação de Krakoa. E aí você pergunta, quais são os poderes do Senhor Sinistro? Basicamente, o Senhor Sinistro ele tem uma capacidade de controlar as moléculas do seu corpo, e isso inclui desde de conseguir disparar rajadas de energia, telecinese, uma telepatia limitada, regeneração celular, ampliação de poderes, manipulação do próprio corpo para, por exemplo, diminuir a densidade ou aumentar a densidade, e sem falar, é claro, do seu vasto intelecto capaz de criar seres com poderes absurdos. Então, o Senhor Sinistro também foi um vilão que nunca foi apresentado nos filmes, e que eu acredito piamente que talvez ele seja o primeiro grande vilão que os X-Men vão enfrentar nos seus novos filmes, justamente por ele ter essa ligação com o Apocalipse e poder fazer essa ligação lá no futuro da primeira grande saga dos mutantes, quando tiverem que enfrentar o mutante ancestral. Se vocês não sabiam dessa característica do Senhor Sinistro, comenta aqui embaixo que a gente vai debater mais a respeito do tema. Mas em resumo, é isso que ele é: um geneticista obcecado pelo DNA mutante e obcecado em coletar esses DNA, ter o maior banco de dados desses DNAs mutantes. Tanto é assim que, graças a esse banco de dados, é que hoje nos quadrinhos os X-Men são capazes de reviver qualquer mutante que venha a falecer, e com a ajuda dos bancos de dados do Senhor Sinistro, com a ajuda do backup do cérebro e com a ajuda dos 5 mutantes que são responsáveis pelo processo de ressurreição dos mutantes em Krakoa. Se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar, se inscrever no canal,
compartilhar, porque isso é muito importante. Então, espero que você fique bem e até a próxima.